Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história de Pompeia. Esta é uma história sobre uma época em que o medo estava em toda parte e a natureza se tornou uma arma. Imagine uma era onde uma simples manhã de verão, não vivida de certa maneira, trouxe homens, mulheres e crianças ao seu destino final. Vamos revelar por que eles foram surpreendidos, imobilizados e cobertos por cinzas. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente conseguiram preservar suas últimas expressões, seus últimos movimentos, paralisados para sempre em posições de pânico e desespero. É loucura pensar que algo tão destrutivo como a erupção de um vulcão poderia, ao mesmo tempo, preservar uma cidade inteira para que a estudássemos milênios depois. Esta é a história de um tempo em que um simples murmúrio da terra ou uma coluna de fumaça poderia marcar o destino de uma cidade inteira para sempre. Muitas vezes retratamos Pompeia como esses tempos sombrios com muitas pessoas queimadas vivas, mas na verdade era uma cidade muito organizada e próspera. Os pompeianos eram muito sociáveis e funcionavam como uma sociedade bem estruturada. Eles mantinham seus negócios, suas casas e seus templos em ordem impecável. Tudo que era preciso era um simples tremor da terra ou uma pequena coluna de fumaça emergindo do Vesúvio, e, num piscar de olhos, o medo começava a se instalar, premonição do que estava por vir. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas, um olhar estranho para o céu, uma ligeira tremulação da terra sob os pés, um som distante vindo da montanha que silenciosamente vigiava a cidade há séculos. Sussurros nervosos e tentativas de explicar esses sinais começavam uma cadeia de acontecimentos que acabavam apenas sob metros de cinzas e pedra-pomes. Deuses imortais pareciam participar de um jogo de poder, e pessoas se tornavam peões nesse teatro natural, escondidos sob a cobertura de uma vida cotidiana aparentemente normal. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época, os momentos finais de Pompeia. Você já ouviu falar da família que se abrigou numa adega? É um conceito terrivelmente interessante. Um grupo de pessoas seria surpreendido pela chuva de cinzas e tentaria se proteger no porão de uma casa, esperando que a catástrofe passasse. Se eles tivessem fugido imediatamente, talvez pudessem ter escapado, levando suas vidas para longe do vulcão furioso. Mas se ficassem, como muitos fizeram, seriam surpreendidos por gases tóxicos e depois cobertos por camadas de cinzas que endureceriam ao seu redor, preservando seus corpos em suas posições finais. Parece macabro, não é? Mas centenas de pessoas passaram por essa experiência terrível, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por ruas onde o ar estava impregnado dos sons de mercadores anunciando seus produtos, crianças brincando e o burburinho de uma cidade romana próspera. Descobriremos como Pompeia moldou destinos, construiu uma sociedade sofisticada e deixou um legado que muitos arqueólogos e historiadores ainda tentam decifrar completamente. Por que essa tragédia realmente aconteceu? As pessoas viviam em um mundo onde a adoração aos deuses guiava cada passo que davam. O que você comia, como você trabalhava e o que você pensava, tudo era influenciado por sua devoção a determinadas divindades. Quando algo tão catastrófico como a erupção do Vesúvio acontecia, muitos devem ter questionado o que fizeram para merecer tal punição. Eles chamavam esses eventos de ira dos deuses. Esses fenômenos naturais eram frequentemente interpretados como sinais divinos ou punições por algum tipo de transgressão. Os romanos os viam como mensagens dos deuses que precisavam ser interpretadas e respeitadas. Os sacerdotes e adivinhos eram muito engenhosos à sua maneira. Os templos elevavam as mentes, e as oferendas feitas aos deuses elevavam esperanças. Mas nada disso foi suficiente no dia em que o Vesúvio explodiu. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro da natureza. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos foram congelados no tempo, sobre mulheres cuja beleza foi preservada em afrescos e esculturas. Vamos falar sobre os pompeianos que pagaram com suas vidas por permanecerem muito tempo em suas casas. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou e como Pompeia foi redescoberta séculos depois, revelando seus segredos sob o peso da dúvida e da curiosidade arqueológica. O medo tocou aquela cidade, e seus ecos ainda podem ser sentidos nos moldes de gesso que preservam as últimas posturas de seus habitantes.
Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as cinzas daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo. Pompeia. Fundada em uma região fértil próxima ao mar, é importante entender que os pompeianos não estavam, de fato, enfrentando um inimigo visível ou uma ameaça reconhecível. Em vez disso, viviam suas vidas na sombra de um vulcão adormecido que não mostrava sinais evidentes de perigo iminente. Do século VII a.C. ao século I d.C., Pompeia cresceu e prosperou, surgindo como uma cidade comercial importante entre samnitas, gregos e romanos que começaram a desenvolver uma sociedade sofisticada à sombra do Vesúvio. Os romanos viram os pompeianos como um povo um pouco diferente, e eles se destacaram entre outras cidades da região. Essas pessoas não estavam apenas vivendo suas vidas cotidianas, mas construindo uma sociedade que seria congelada no tempo pela catástrofe que estava por vir. Os pompeianos estavam principalmente localizados ao sul de Nápoles, especialmente no sopé do Monte Vesúvio. Eles se consideravam cidadãos de uma próspera cidade romana e acreditavam que o mundo estava dividido em dois elementos: vida cívica e vida privada. A vida cívica estava associada aos fóruns, templos e edifícios públicos, enquanto a vida privada estava ligada ao lar e à família. Na opinião deles, os ricos comerciantes, com suas casas luxuosas e rituais magníficos, pertenciam à elite da sociedade. Eles adoravam múltiplos deuses, participavam de cultos diversos e muitos estavam interessados em filosofia e artes. Os pompeianos viviam em condições relativamente confortáveis, frequentemente decoravam suas casas com belos afrescos e mosaicos, e juravam lealdade ao Império Romano. Seus líderes, que eram chamados de magistrados, supervisionavam a administração da cidade e garantiam que as leis fossem cumpridas. Os oscos foram os primeiros habitantes da região, seguidos por samnitas e finalmente romanos. Eles foram liderados por diferentes povos ao longo dos séculos. Eles queriam viver suas vidas de acordo com os costumes romanos, o que significava que eles participavam de jogos no anfiteatro, frequentavam banhos públicos e adoravam no templo de Júpiter. Eles acreditavam que todos deveriam ser capazes de desfrutar dos prazeres da vida, não apenas as pessoas que usavam togas. Suas ideias sobre arte e arquitetura se espalharam rapidamente pela região da Campânia, atraindo pessoas que admiravam seu estilo de vida sofisticado. Os romanos mais conservadores viam isso como uma ameaça à sua influência, porque se as pessoas começassem a adotar costumes muito indulgentes ou gregos demais, seu controle moral poderia enfraquecer. A expansão de Pompeia assustava algumas autoridades romanas. Imperadores e senadores precisavam de cidades provinciais obedientes para manter seu poder. Se as cidades se tornassem muito independentes ou diferentes culturalmente, quem garantiria a estabilidade do império? Os pompeianos não queriam se rebelar, mas suas tendências culturais às vezes pareciam desafiar as tradições romanas mais austeras. Então, a natureza decidiu intervir. Naqueles primeiros anos do Império, os vulcanologistas ainda não existiam com seus instrumentos e medições. Os habitantes de Pompeia usavam observação e rituais religiosos para tentar compreender os sinais da natureza. Tremores eram interpretados como mensagens dos deuses em vez de avisos geológicos. A superstição superava a ciência. Eles usavam rituais que pareciam mais tentativas de aplacar os deuses do que entender fenômenos naturais. Uma forma era oferecer sacrifícios nos templos, acreditando que isso acalmaria a ira divina. Se os tremores continuassem, isso era visto como um sinal de que os deuses ainda não estavam satisfeitos. Oferendas mais elaboradas ou sacrifícios mais valiosos poderiam ser feitos. Outro método era consultar os arúspices, sacerdotes especializados em interpretar sinais divinos através da inspeção de entranhas de animais. O suspeito seria a configuração do fígado ou coração de um animal sacrificado. Então eles observavam esses órgãos em busca de anomalias. Uma forma normal significava um presságio ruim, e uma aparência saudável sugeria aprovação divina. Estes métodos eram mais sobre interpretar a vontade dos deuses do que entender os processos geológicos. Mas esses testes não eram baseados em evidências científicas. Geralmente, os sinais geológicos eram simplesmente ignorados ou mal interpretados. Eles sabiam que a Terra às vezes tremia, mas não conectavam isso ao risco de uma erupção vulcânica. Suas comunidades viviam com esses tremores como parte normal da vida, e os sacerdotes locais interpretavam esses eventos como eles podiam. Comerciantes e políticos locais também tinham suas próprias interpretações.
Os habitantes espalhavam-se pela cidade, carregando suas teorias e preocupações. A natureza estava enviando avisos, mas os humanos não tinham ferramentas para interpretá-los corretamente. Não era uma questão de ignorância, mas de viver em um tempo antes da vulcanologia moderna. Um dos primeiros sinais foi registrado. Plínio, o jovem, estava observando o Monte Vesúvio de Miseno, do outro lado da Baía de Nápoles. Ele viu uma nuvem estranha subindo da montanha, expandindo-se como um pinheiro, uma nuvem em forma de pinheiro mediterrâneo. Ele era um jovem romano educado que se recusou a fugir imediatamente, preferindo observar e tomar notas. Ele foi capturado, não pelas cinzas, mas pela curiosidade científica. A multidão se reuniu ao redor, zumbindo de medo e fascínio. As nuvens irromperam mais alto, e a terra começou a tremer com mais força. Esta foi uma lição para todos aqueles que observavam. A natureza mostrou que havia apenas um destino esperando pessoas que não fugissem a tempo. Cenas terríveis como as que vieram a seguir. Os pompeianos foram surpreendidos por sua hesitação e confusão, o que ia contra o instinto básico de autopreservação. Essas mortes não foram parte de um plano divino, como muitos poderiam ter pensado. Os vulcanologistas modernos entendem que o medo funciona melhor quando acompanhado de conhecimento. As pessoas viam a nuvem vulcânica e se perguntavam se deveriam fugir ou ficar. Muitos escolheram ficar, pensando que o perigo passaria. Mas a destruição não desapareceu. As pessoas foram pegas desprevenidas, escondendo-se em suas casas e porões. O Vesúvio explodiu com uma força que ninguém poderia ter previsto, criando uma coluna de gases, cinzas e pedra-pomes que subiu quilômetros no ar antes de começar a cair sobre a cidade desafortunada. Os pompeianos criaram uma imagem congelada no tempo, onde seus últimos momentos foram preservados pela mesma catástrofe que tirou suas vidas. Após a erupção devastadora, os sobreviventes decidiram que reconstruir não era sensato. No século I d.C., quando a poeira literalmente baixou, os que conseguiram escapar buscaram refúgio em cidades vizinhas. As cinzas tornaram-se a primeira camada de seu esquecimento. Elas foram introduzidas pela força da natureza, onde os deuses, ou forças geológicas, se reuniram para demonstrar seu poder. Os sobreviventes foram forçados a deixar para trás não apenas suas casas, mas todos os seus pertences, e, em muitos casos, os corpos de seus entes queridos. As cinzas caíram grandes e pesadas, garantindo que ninguém pudesse voltar para recuperar nada. A vida com a memória de Pompeia era um teste de resiliência. Sobreviventes podiam ter pesadelos sobre a nuvem negra ou serem traumatizados pelo que testemunharam. As crianças que escaparam carregavam essas memórias, e seus vizinhos de outros lugares podiam vê-los como marcados pela tragédia. O Império Romano garantiu que a ajuda chegasse a esses refugiados. Se alguém tivesse perdido tudo em Pompeia ou Herculano, enfrentava outro desafio: reconstruir sua vida do zero em um lugar diferente. Eles se tornaram uma lição viva para qualquer um que pensasse em construir muito perto de um vulcão, mesmo que parecesse adormecido. A ideia da cidade soterrada era tão forte que histórias sobre ela persistiram por gerações, mesmo enquanto sua localização exata se perdia. Os romanos conseguiram o que queriam, a vida continuou, e novas cidades prosperaram em outras áreas. Pompeia e Herculano foram gradualmente esquecidas, seus nomes preservados principalmente em alguns textos antigos, mas sua localização exata perdida no tempo. A história de Pompeia mostra como mesmo os mais organizados podem cair. Os pompeianos eram um grupo de pessoas que tinham uma vida próspera. Eles conseguiram florescer no sul da Itália porque a região era fértil e o comércio era abundante. Infelizmente, a natureza não se importava com sua prosperidade. No ano 79 d.C., o Vesúvio, que não entrava em erupção há séculos, decidiu despertar e iniciou uma catástrofe sem igual contra a cidade. Um dos habitantes, cujo nome se perdeu no tempo, foi surpreendido enquanto tentava fugir. Ele estava em uma situação difícil. Ele foi atingido pela chuva de cinzas e pedra-pomes enquanto corria pelas ruas. Ele governava sua pequena loja de cerâmica, uma região próspera onde artesãos viviam e trabalhavam abertamente. Ele não queria abandonar tudo, mas finalmente percebeu que não tinha escolha. Os deuses, ou a natureza, decidiram quebrar sua vontade e mostrar a todos o que acontece quando um vulcão entra em erupção. Em um dia quente de agosto, ele saiu correndo de sua loja. Ele teve que cobrir seu rosto para se proteger das cinzas que caíam, e os tremores deixavam rachaduras nas paredes ao seu redor. As pessoas se reuniram nas ruas, observando e gritando. Eles viram sua cidade, que existia há séculos, sendo engolida por cinzas e gases.
O chão tremia, e cada tremor lembrava a todos do poder da natureza. Não era apenas destruição, era o terror absoluto diante de forças incompreensíveis. O caminho do homem levou através da poeira e caos, e pedras caíam ao seu redor. O sol tinha desaparecido, bloqueado pela imensa nuvem vulcânica. A multidão estava em pânico, e então eles começaram a cair. Alguns sucumbiam aos gases tóxicos, e outros eram atingidos por detritos. A natureza havia alcançado seu objetivo. Muitos pereceram, e a cidade foi apagada da história por séculos. Em 1594, enquanto cavavam um aqueduto, o arquiteto Domênico Fontana descobriu alguns artefatos antigos, mas não percebeu que havia encontrado Pompeia. Esta descoberta casual não levou à exploração sistemática, e a cidade permaneceu adormecida por mais de um século. Em 1738, escavações no local que hoje conhecemos como Herculano começaram a revelar estátuas e outros tesouros. Em 1748, a exploração chegou a Pompeia, embora inicialmente os escavadores não soubessem qual cidade antiga haviam encontrado. Este homem estava ansioso para encontrar tesouros e artefatos valiosos. Ele viu como Herculano e Pompeia haviam sido preservadas pelo desastre e decidiu revelar seus segredos através de escavações. Sua abordagem foi chamada de arqueologia, ou estudo de antigas culturas materiais. O rei Carlos de Bourbon confiou a ele uma missão muito importante: encontrar tesouros para a coroa. A arqueologia moderna, como a conhecemos, foi formada quando um grupo de pessoas que tinham deixado simples colecionismo assumiu a tarefa de estudar sistematicamente o passado. Os primeiros arqueólogos foram escolhidos porque tinham conhecimento de história romana e podiam identificar artefatos importantes. Sua curiosidade aguçada e experiência em classificação os tornavam perfeitos para a tarefa. Os arqueólogos trouxeram ordem para o que costumava ser busca de tesouros. Eles queriam criar um espaço onde todos pudessem entender o passado, então eles criaram um conjunto de metodologias que se tornaram como uma luz-guia para eles. Eles construíram um sistema para gentilmente desenterrar aqueles objetos e estruturas que estavam escondidos por quase 17 séculos. Este sistema dependia da ajuda de outros que estavam dispostos a compartilhar seus conhecimentos e observações. Um explorador notaria um mosaico parcialmente exposto e sussurraria sobre isso para os arqueólogos. O diretor informaria sobre novas descobertas se ele encontrasse algo particularmente significativo. Você sabe, é interessante como até os trabalhadores podiam apontar detalhes estranhos em afrescos ou arquitetura. Eles não percebiam que essas observações podiam levar a novas teorias e compreensões. Os arqueólogos coletavam essas informações, assim como uma aranha tece uma rede. Eles não corriam para escavar tudo de uma vez. Primeiro, eles verificavam, cavavam mais fundo e procuravam por padrões. A descoberta tornou-se o primeiro fio que levou à compreensão. Tenho a sensação de que os arqueólogos eram muito bons em detectar padrões e significados. Eles tinham esse dom para captar conexões e significados, e eles eram muito bons em ler os vestígios do passado. Não era como se eles fossem barulhentos e exuberantes, mas mais como se fossem quietos e pensativos. Os arqueólogos se sentavam e analisavam cuidadosamente, colocando notas e desenhos em livros. Eles faziam perguntas, buscavam respostas e tomavam nota sobre cada coisinha que observavam. Eles podiam perguntar sobre o propósito de um edifício, como se fosse um templo ou uma loja. Se a estrutura parecesse confusa ou ambígua, os especialistas tomariam nota. Eles olhavam atentamente para detalhes arquitetônicos, decorações e quaisquer inscrições disponíveis. Eles achavam que as pistas se revelavam nos detalhes, e eles faziam perguntas com muita determinação. As explorações podiam durar anos, e às vezes, por um longo tempo, os sítios eram deixados parcialmente escavados, mas eventualmente mais da cidade emergia. As primeiras escavações não eram tão cuidadosas como as modernas. Os primeiros exploradores confiavam mais em encontrar objetos valiosos do que em preservar o contexto, embora alguns, como Johann Joachim Winckelmann, já demonstrassem preocupação com métodos científicos. As escavações eram o último passo no processo de redescoberta. Os arqueólogos coletavam evidências relacionadas à vida cotidiana em Pompeia. Os especialistas realizavam reuniões para discutir descobertas importantes. Essas reuniões não eram apenas sobre catalogar objetos rapidamente, eram sobre considerar cuidadosamente cada aspecto da cidade antiga. Os especialistas analisavam os achados, consultavam textos antigos e conversavam sobre o que fazer com cada nova descoberta arquitetônica ou artística que eles achassem que poderia revelar mais sobre a vida romana.
As interpretações eram diferentes. Alguns viam Pompeia principalmente como uma fonte de tesouros artísticos, enquanto outros a reconheciam como uma janela incomparável para a vida cotidiana romana. Mas se a importância histórica parecia muito grande, o caso ia adiante. Os arqueólogos entregavam seus relatórios às autoridades reais, que decidiam o destino dos artefatos. Eles raramente deixavam objetos valiosos no local, levando-os para museus e coleções reais. Este processo mantinha tudo organizado. Era baseado nas práticas emergentes de arqueologia, e mais tarde, pessoas como Giuseppe Fiorelli as tornaram ainda mais sistemáticas. Ele desenvolveu técnicas que se tornaram modelo para arqueólogos, que ensinavam como conduzir escavações, documentar achados e preservar sítios. A arqueologia nem sempre confiava apenas em escavações. Em meados do século XIX, os pesquisadores enfrentaram um novo desafio: como preservar e interpretar os espaços vazios deixados pelos corpos decompostos. Os restos mortais tornaram-se pistas cruciais, mas suas formas haviam desaparecido, deixando apenas cavidades nas cinzas endurecidas. A transição para técnicas de moldagem ocorreu quando Giuseppe Fiorelli introduziu um método inovador. Fiorelli decidiu preencher essas cavidades com gesso, revelando a forma exata das vítimas em seus últimos momentos. Esta técnica revolucionou nossa compreensão da catástrofe, pois pela primeira vez podíamos ver as expressões e posturas das vítimas. Antes, eles podiam ter inferido sobre as mortes, mas agora tinham evidências visuais diretas e comoventes. A arqueologia usava estas novas ferramentas. Essas ferramentas eram métodos que revelavam não apenas objetos, mas pessoas. O método de molde de gesso era uma dessas ferramentas. O processo começava identificando cavidades no solo vulcânico consolidado. Os arqueólogos derramavam gesso líquido nessas cavidades, deixavam endurecer, e então removiam cuidadosamente a camada externa de cinzas. O resultado era uma réplica tridimensional precisa da pessoa ou animal que havia morrido ali. O homem aparecia em sua agonia final, e os observadores podiam testemunhar o momento de sua morte congelado no tempo. Os arqueólogos esperavam que o gesso endurecesse, acreditando que isto nos permitiria ver o passado de uma forma sem precedentes. Outros moldes revelavam famílias inteiras, pessoas abraçadas, escravos e senhores unidos no mesmo destino. Imagine estar cara a cara com pessoas que morreram quase 2000 anos atrás, vendo suas expressões de medo e posições de proteção. A dor se torna palpável, e você se sente como se pudesse tocar o passado. É assim que se sentiam os visitantes ao ver esses moldes pela primeira vez. Moldes não eram usados com tanta frequência quanto poderíamos pensar. Na verdade, eles eram feitos apenas quando cavidades bem preservadas eram encontradas. Arqueólogos mostrariam um molde particularmente dramático e falariam sobre a pessoa que poderia ter sido. A visão de rostos contorcidos em agonia era mais comovente do que qualquer descrição escrita poderia ser. As pessoas ouviam histórias sobre aqueles cujas formas foram preservadas desta maneira. Um homem parecendo proteger seu rosto dos gases tóxicos, uma mulher abraçando seu filho, um cão contorcendo-se na corrente que o prendia. O medo impregnou suas últimas posturas, e muitos se tornaram símbolos da tragédia. Seus corpos falaram mais alto que suas vozes silenciadas. Os arqueólogos mantinham estes moldes à vista como um lembrete do destino dos teimosos ou infelizes. A morte só veio porque não puderam escapar a tempo. E muitos não puderam escapar porque não entendiam o que estava acontecendo ou demoraram demais para decidir partir. Por que eles caíram sob esta catástrofe? Várias razões estavam no topo da lista. As pessoas pensavam que abandonar suas propriedades era o pior curso de ação. Se alguém duvidasse da seriedade da erupção, ou pensasse que poderia esperar que passasse, eles podiam hesitar fatalmente. Esta foi a armadilha que capturou muitos. A demora também era punível. Esperar muito tempo para fugir significava ser pego pela segunda fase mais mortal da erupção. Os vizinhos notavam uns aos outros tentando fugir ou buscando abrigo, e alguns podem ter seguido esses exemplos em vez de tomar decisões independentes. Os arqueólogos decidiram que esse comportamento de manada foi parte do que condenou tantos. É realmente triste que algo tão simples como deixar a cidade imediatamente poderia ter salvado tantas vidas. Até uma pequena decisão podia custar uma vida. O apego aos bens materiais também estava na lista. Uma pessoa poderia tentar levar pertences valiosos, atrasando sua fuga. Vizinhos notavam, imitavam, e arqueólogos descobriram que muitos morreram com objetos de valor próximos a seus corpos.
Os pesquisadores procuravam por qualquer indício de padrões ou comportamentos que pudessem ter contribuído para tantas mortes. Os arqueólogos realmente se dedicavam ao seu trabalho. Eles pensavam que a tragédia não era apenas o que aconteceu, mas também como reagimos a ela. Se alguém não reagisse adequadamente a um desastre, significava que estava despreparado. Mas se eles tentassem demais, então poderiam ser considerados gananciosos. Se alguém dissesse algo aos vizinhos sobre fugir, poderia ser porque estavam genuinamente preocupados. Se alguém hesitasse, poderia ser apenas porque estavam confusos ou em negação. Os arqueólogos estavam preocupados com pessoas que morreram desnecessariamente. Eles estavam convencidos de que o desastre foi tão devastador porque pegou as pessoas desprevenidas, e eles estavam determinados a aprender com isso. Com o passar do tempo, a lista de descobertas cresceu. Não se tratava apenas de grandes estruturas públicas, mas também de pequenas lojas, casas modestas e grafitis nas paredes. Isso foi usado como evidência para reconstruir a vida cotidiana, não apenas os grandes eventos ou a arte excepcional. Mas se um pesquisador negasse interpretações tradicionais e propusesse algo radicalmente novo, às vezes ele era ignorado, o que era razão para debates acalorados. Os arqueólogos às vezes não encontravam consenso, e nesses casos, múltiplas teorias coexistiam. Mas tais casos eram raros, e é compreensível que eles temessem conclusões precipitadas. No entanto, havia um paradoxo: os arqueólogos registravam cada detalhe da cidade. Eles mantinham livros onde entravam tudo. O layout das ruas, a decoração das casas e palavras inscritas nas paredes. Seus arquivos cresceram ao longo dos anos, tornando-se mais grossos do que os de muitas escavações contemporâneas. Especialistas registravam cada descoberta, cada interpretação e cada conexão. E isso tornou seus registros mais precisos do que as crônicas de muitas outras cidades antigas. Guerras e incêndios destruíram tantos registros do mundo romano. E arqueólogos salvaram estes testemunhos congelados no tempo. Eles escreveram nomes, datas e descrições. Cada artefato foi documentado em papel para que as gerações futuras pudessem conhecer como viviam os romanos. Isso os deixava orgulhosos. Eles viam nisso ordem que superava o caos da destruição. Giuseppe Fiorelli tornou-se um dos arqueólogos mais brilhantes. Este estudioso italiano viveu no século XIX. Ele nasceu em Nápoles em uma família que valorizava o conhecimento, e ele escolheu o caminho da arqueologia. Em meados do século XIX, ele havia se tornado famoso por sua abordagem sistemática às escavações de Pompeia. Ele era um homem inteligente e metodológico. Ele foi nomeado diretor das escavações, e estava tão comprometido com a preservação adequada que trabalhou incansavelmente para desenvolver novas técnicas. Ele era conhecido por sua atenção aos detalhes e compreensão, e sempre tratava os achados arqueológicos com grande respeito. Ele era um líder gentil e dedicado, e seus métodos tiveram um efeito profundo na arqueologia. Os outros arqueólogos, especialmente aqueles que haviam praticado métodos mais destrutivos anteriormente, o viam como uma espécie de revolucionário que mostrava pouca tolerância para escavações apressadas. Sua contribuição mais significativa foi o desenvolvimento da técnica de molde de gesso mencionada anteriormente. Ele estava trabalhando em Pompeia quando notou cavidades no solo vulcânico. Percebendo que estas eram impressões deixadas por corpos decompostos, ele teve a brilhante ideia de preenchê-las com gesso. Um de seus assistentes, um homem dedicado, foi gravemente ferido quando parte de uma parede desabou durante uma escavação. Os trabalhadores correram para ajudá-lo, mas felizmente seus ferimentos não foram fatais. A notícia de seus métodos inovadores se espalhou rapidamente. Um ano depois, arqueólogos de toda a Europa vieram para observar seu trabalho, aprendendo técnicas. Um ano depois, arqueólogos de toda a Europa vieram para observar seu trabalho, aprendendo técnicas que transformariam o campo da arqueologia. Fiorelli também instituiu um sistema de catalogação mais rigoroso e dividiu Pompeia em regiões, insulae, quarteirões e casas individuais, criando um sistema de referência que ainda é usado hoje. Ele se dedicou a treinar uma nova geração de arqueólogos, garantindo que seus métodos cuidadosos continuassem muito depois de sua morte em 1896. Isso mostrou à comunidade arqueológica que mesmo a morte do inovador não deteria o progresso científico. Agora, vamos explorar as evidências da vida cotidiana em Pompeia, onde a catástrofe preservou um instantâneo único da vida romana. Aqui, a arqueologia cresceu e se expandiu.
A luta pelo conhecimento e pela preservação no século XIX, quando os métodos modernos começaram a substituir a caça ao tesouro desorganizada, foi uma época de renascimento para Pompeia. Os arqueólogos sonhavam com uma compreensão completa de uma cidade romana, onde poderíamos ver como pessoas comuns realmente viviam, além das descrições de autores antigos. Em 1870, quando a unificação da Itália estava acontecendo, Pompeia tinha se desenvolvido como um sítio arqueológico significativo. A arqueologia em Pompeia era diferente de outros sítios. Os arqueólogos italianos estavam tão determinados a seguir adiante com seu plano que criaram métodos especiais para lidar com este sítio único. Após décadas de escavações mais cuidadosas, eles haviam desenvolvido totalmente esta abordagem. A arqueologia moderna foi criada para olhar não apenas para artefatos espetaculares, mas para os detalhes da vida cotidiana que levantavam questões mais amplas. Essas pistas nos ajudam a entender como era realmente viver em uma cidade romana. O layout urbano de Pompeia oferece insights extraordinários sobre o planejamento urbano romano. As ruas são organizadas em uma grade aproximada, com avenidas principais, Decumanus e Cardo, cruzando a cidade. Calçadas elevadas protegiam pedestres da sujeira e do tráfego, enquanto grandes pedras cruzando as ruas permitiam que as pessoas atravessassem sem pisar na água ou lama durante chuvas. Rodas de carroças deixaram sulcos profundos nas ruas de pedra, mostrando rotas de tráfego intenso. Fontes públicas marcavam frequentemente as esquinas, fornecendo água fresca tanto para moradores quanto para animais. Muitas casas e lojas tinham cisternas para coletar água da chuva, complementando o sistema público de água. A cidade tinha um aqueduto impressionante que trazia água fresca das montanhas próximas, demonstrando a engenharia avançada da época. O Fórum era o coração administrativo e social de Pompeia. Esta grande praça pública era cercada por templos, mercados e edifícios governamentais. Aqui, cidadãos se reuniam para negócios, política e adoração. Na extremidade norte ficava o Templo de Júpiter, o mais importante da cidade. Outros edifícios ao redor do fórum incluíam a Basílica, um tribunal e centro de negócios, o Comitium, para reuniões políticas, e o Macellum, mercado central. A evidência arqueológica mostra que o fórum estava passando por reconstrução quando Vesúvio entrou em erupção. A cidade ainda estava se recuperando de um terremoto significativo que ocorreu em 62 d.C., 17 anos antes da erupção. Este terremoto causou danos substanciais, e as equipes de reparo estavam ativamente trabalhando em muitos edifícios públicos quando o vulcão finalmente explodiu. As casas em Pompeia variavam enormemente em tamanho e grandiosidade, refletindo as distinções sociais dentro da cidade. Muitas famílias abastadas viviam em domos, casas espaçosas centradas em um átrio, um pátio central com uma abertura no telhado para coletar água da chuva. Estas casas frequentemente tinham um segundo pátio interior, peristilo, cercado por colunas e adornado com jardins elaborados, fontes e estátuas. A Casa dos Vetii é um exemplo esplêndido de uma residência para a elite. Pertencente a dois irmãos bem-sucedidos nos negócios, possivelmente libertos, ex-escravos, a casa contém alguns dos afrescos mais bem preservados de Pompeia. Os afrescos decorando as paredes retratam cenas mitológicas, paisagens e figuras alegóricas, revelando o gosto refinado e a educação clássica dos proprietários. A Casa do Fauno, uma das maiores residências em Pompeia cobrindo quase um quarteirão inteiro, é famosa por seu extraordinário mosaico retratando a batalha de Isso entre Alexandre, o Grande, e Dário III da Pérsia. Este mosaico, agora no Museu Arqueológico Nacional em Nápoles, demonstra a riqueza extrema e sofisticação cultural de alguns habitantes de Pompeia. Em contraste, muitas pessoas em Pompeia viviam em pequenos apartamentos chamados insulae. Estes edifícios de vários andares, frequentemente com lojas no térreo e unidades residenciais acima, abrigavam a maioria da população trabalhadora. Os apartamentos eram normalmente pequenos, com poucos quartos e mínimas comodidades. Evidência arqueológica sugere que muitos desses residentes dependiam de fontes públicas para a água e cozinhavam em pequenos braseiros portáteis em vez de ter cozinhas dedicadas. Mais de 600 restaurantes e bares, Termopolia, foram identificados em Pompeia, indicando que muitos moradores regularmente comiam fora em vez de cozinhar em casa. Estes estabelecimentos normalmente tinham balcões voltados para a rua com grandes jarros, dolia, embutidos contendo comida e bebida. Análises arqueológicas de resíduos nestes jarros revelaram menus populares incluindo ensopados, sopas, vinho muled e garum, um molho fermentado de peixe que era uma iguaria romana universal. A vida econômica em Pompeia era vibrante e diversificada.
Padarias com moinhos de pedra e fornos de alvenaria demonstram produção industrial de pão. Lojas de tecidos, sapatarias, oficinas de joalheiros e lojas de ferreiros mostram uma economia diversificada. Vários fulones, lavandeiras, foram encontrados, mostrando grandes tanques para lavar e tratar roupas com vários produtos químicos, incluindo urina, que contém amônia e era coletada em jarros públicos. Fora dos muros da cidade, arqueólogos identificaram vinhedos, pomares e fazendas que abasteciam a cidade. A análise do pólen e de restos carbonizados revela os tipos de culturas cultivadas, incluindo uvas, azeitonas, nozes e vários cereais. As vilas rústicas nos arredores de Pompeia frequentemente combinavam agricultura com luxo, concessões residenciais elegantes para os proprietários e instalações de trabalho para a produção agrícola. A religião permeava todos os aspectos da vida em Pompeia. O Templo de Apolo, um dos mais antigos da cidade, ocupava uma posição proeminente perto do fórum. O Templo de Ísis oferece um dos exemplos mais bem preservados de um santuário a esta deusa egípcia, demonstrando a diversidade religiosa na cidade. Pequenos santuários de rua, lararium e altares domésticos mostram que a prática religiosa ocorria não apenas em templos, mas em todos os cantos da vida diária. Outro aspecto significativo da vida pompeiana era o entretenimento público. O grande anfiteatro, um dos mais antigos conhecidos no mundo romano, podia acomodar cerca de 20.000 espectadores para gladiadores e outros espetáculos. O teatro menor era usado para apresentações dramáticas e musicais. As paredes da cidade ostentam anúncios pintados, de Pinti, promovendo próximos jogos e performances, alguns nomeando gladiadores específicos que se tornariam estrelas nos próximos combates. As termas, banhos públicos, eram centros essenciais de relaxamento e socialização. Pompeia tinha vários complexos de banhos importantes, incluindo as termas do Fórum, termas tabianas e termas centrais, que estavam incompletas quando o vulcão entrou em erupção. Estes elaborados complexos incluíam vestiários, apoditeria, salas frias, frigidaria, salas mornas, tepidaria e salas quentes, caldaria, além de piscinas e áreas para exercícios. Um sistema engenhoso chamado hipocausto aquecia o chão e as paredes circulando ar quente através de espaços vazios. Um dos aspectos mais fascinantes de Pompeia é sua arte, especialmente os coloridos afrescos que decoravam tanto edifícios públicos quanto privados. Estes afrescos variam de decorações relativamente simples imitando mármore a elaboradas cenas mitológicas, paisagens idílicas e ocasionalmente imagens eróticas. Arqueólogos agora entendem que estes afrescos não eram meramente decorativos, mas também serviam como indicadores de status e cultura, refletindo as aspirações sociais e intelectuais dos proprietários. Os mosaicos de Pompeia são igualmente impressionantes, variando de simples padrões geométricos em pisos de apartamentos modestos a obras de arte incrivelmente detalhadas em casas de elite. Um famoso mosaico na entrada de uma casa apresenta a imagem de um cão acorrentado com a inscrição Cave Cunning, cuidado com o cão, demonstrando um senso de humor que ainda ressoa através dos milênios. A vida íntima dos pompeianos é revelada através de artefatos pessoais e grafite. Joias, espelhos, pentes e recipientes de cosméticos mostram preocupações com aparência não muito diferentes das nossas hoje. Grafite rabiscado nas paredes varia de declarações políticas e anúncios comerciais a comentários profundamente pessoais, piadas e poemas. Estas mensagens oferecem perspectivas únicas sobre pensamentos e preocupações comuns dos antigos pompeianos. Um exemplo particularmente comovente da humanidade preservada através da calamidade vem de um grupo de moldes de gesso encontrado em uma pequena área de serviço pertencente à Casa dos Ferreiros. 3 indivíduos, homens, mulheres e crianças, aparentemente se refugiaram lá durante a erupção, apenas para serem mortos pelos gases tóxicos e subsequentemente enterrados em cinzas. Seus moldes os mostram em diversas posições de agonia e medo, incluindo uma jovem mulher reclinada com a cabeça descansando no antebraço, como se estivesse tentando dormir durante a calamidade. A erupção que destruiu Pompeia foi um evento cataclísmico de magnitude impressionante. Em 24 de agosto, ou possivelmente em outubro, de 79 d.C., o Vesúvio explodiu após séculos de dormência. A natureza precisa da erupção foi reconstruída por vulcanologistas modernos usando a evidência das camadas de depósitos e os relatos contemporâneos de Plínio, o jovem, que testemunhou a catástrofe do outro lado da Baía de Nápoles. A erupção começou com uma fase explosiva pliniana que lançou uma coluna de púmice, cinzas e gases cerca de 30 quilômetros no ar. Este material então começou a cair sobre Pompeia, acumulando-se rapidamente a taxas de aproximadamente 15 centímetros por hora. Por aproximadamente 18 horas, pedra-pomes e cinzas caíram sobre a cidade,
causando colapso de telhados e bloqueando rotas de fuga. Esta fase inicial teria permitido que muitos moradores escapassem, e evidência arqueológica sugere que talvez a maioria o tenha feito. Entretanto, aqueles que hesitaram ou permaneceram para proteger propriedades enfrentaram uma segunda e mais mortal fase da erupção, os fluxos piroclásticos. Estas ondas de materiais superaquecidos, gases e cinzas correram pela encosta do vulcão a velocidades de até 100 km por hora, exterminando instantaneamente toda a vida em seu caminho. Foi principalmente esta fase que selou o destino de quem permaneceu na cidade. No final, Pompeia foi enterrada sob aproximadamente 4 a 6 metros de materiais vulcânicos. Herculano, outra cidade próxima, enfrentou um destino ainda mais severo, sendo engolida por fluxos piroclásticos muito mais espessos, alguns alcançando 20 metros de profundidade. Paradoxalmente, foi exatamente este sepultamento que preservou estas cidades de maneira tão extraordinária para os arqueólogos modernos. O impacto do desastre se estendeu muito além dos limites imediatos de Pompeia. A erupção afetou toda a região da Campânia e causou preocupação até mesmo em Roma, onde cinzas vulcânicas obscureceram o sol por vários dias. O imperador Tito organizou esforços de socorro para a região e estabeleceu um fundo para ajudar os sobreviventes. Plínio, o Velho, comandante da frota romana baseada em Miseno e tio de Plínio, o Jovem, morreu durante a catástrofe enquanto tentava ajudar na evacuação de pessoas pela costa. À medida que as notícias da destruição se espalharam pelo império, a tragédia de Pompeia entrou na consciência romana como um lembrete aterrorizante do poder das forças naturais. O filósofo Sêneca, o Jovem, mencionou o terremoto de 62 d.C. em seus escritos, refletindo sobre a vulnerabilidade humana diante de tais eventos. A erupção do Vesúvio permaneceu na memória romana como um exemplo paradigmático de desastre natural, embora curiosamente seus detalhes específicos gradualmente se desvaneceram com o tempo. O redescobrimento de Pompeia no século XVIII transformou nossa compreensão do mundo antigo. Antes dessas escavações, o conhecimento da vida cotidiana romana dependia principalmente de textos literários, que frequentemente focavam nas elites e em questões políticas ou filosóficas. Pompeia ofereceu um instantâneo sem precedentes da vida urbana romana ordinária, preservada em um único momento. Este redescobrimento coincidiu com o iluminismo europeu e alimentou um renovado interesse na antiguidade clássica. Artistas, arquitetos e designers visitaram o sítio e incorporaram elementos pompeianos em seus trabalhos, dando origem ao estilo neoclássico que se tornou dominante no final do século XVIII e início do XIX. Objetos e imagens de Pompeia foram reproduzidos, reinterpretados e disseminados, exercendo uma influência profunda no gosto europeu. O aspecto mais significativo do legado de Pompeia, entretanto, está no domínio científico. As escavações em Pompeia e Herculano essencialmente deram origem à arqueologia moderna como uma disciplina sistemática. As abordagens desenvolvidas para documentar e entender estas cidades complexas estabeleceram padrões que influenciaram escavações arqueológicas em todo o mundo. Vulcanologistas também ganharam insights valiosos a partir do estudo da erupção do Vesúvio. O termo erupção pliniana, uma erupção explosiva caracterizada por uma coluna de gás e piroclastos, deriva diretamente da descrição de Plínio da erupção que destruiu Pompeia. O estudo de como as pessoas responderam ao desastre continua a informar a gestão moderna de emergências e comunicação de risco vulcânico. Hoje, Pompeia permanece um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo, atraindo aproximadamente 2,5 milhões de visitantes anualmente. É um patrimônio mundial da Unesco e continua a fornecer novos insights à medida que escavações e pesquisas continuam. Técnicas avançadas como varredura laser 3D, análises de DNA e tomografia computadorizada agora permitem que arqueólogos examinem evidências de maneiras que teriam sido inimagináveis para os primeiros escavadores. No século XXI, Pompeia enfrenta novos desafios. A conservação dos frágeis edifícios, afrescos e artefatos expostos às intempéries e ao turismo de massa representa uma batalha constante para preservacionistas. Em 2010, o colapso da Casa dos Gladiadores chamou a atenção internacional para o estado precário de conservação em partes do sítio, levando a um grande projeto de estabilização e restauração chamado Grande Projeto Pompeia, financiado pelo governo italiano e pela União Europeia. Enquanto isso, o próprio Vesúvio permanece ativo e potencialmente perigoso. A área ao redor do vulcão é agora densamente povoada, com mais de 3 milhões de pessoas vivendo nas proximidades. Vulcanologistas monitoram constantemente sinais de atividade, e planos de evacuação existem, embora muitos se preocupem que estes seriam inadequados em caso de erupção com pouco aviso prévio.
Assim, a cidade que foi esquecida por séculos agora serve como um lembrete permanente não apenas das glórias da civilização romana, mas também da fragilidade da existência humana diante das forças naturais. Preservada no momento de sua destruição, Pompeia nos permite ter um vislumbre extraordinário de pessoas comuns que viveram suas vidas cotidianas sem perceber que se tornaria uma das janelas mais importantes para o mundo antigo. A arqueologia em Pompeia continua a evoluir. Em 2018, uma série de novas escavações na região chamada Régio V revelou diversos edifícios intactos, afrescos vibrantes e evidências adicionais da vida cotidiana. Uma das descobertas mais emocionantes foi um afresco representando a lenda de Leda e o cisne, notável por sua execução artística requintada. Outra descoberta significativa foi uma inscrição a carvão datada de outubro, sugerindo que a erupção pode ter ocorrido em outubro e não em agosto, como tradicionalmente se acreditava com base nas cartas de Plínio. Novas tecnologias estão transformando nossa compreensão do sítio. Escaneamento a laser e fotogrametria permitem criar modelos digitais detalhados de edifícios e artefatos. Análises químicas avançadas de materiais orgânicos residuais proporcionam insights sobre dietas, medicina e perfumaria antigas. Estudos de DNA de restos humanos revelam informações sobre relações familiares, origens geográficas e condições de saúde. Um aspecto particularmente fascinante da pesquisa recente é o estudo dos grafites de Pompeia. Estas inscrições casuais nas paredes fornecem uma visão única da linguagem vernacular, preocupações cotidianas e humor das pessoas comuns. Alguns expressam sentimentos surpreendentemente modernos, como este famoso: Admiror, Paris, ti non se disse ruinis que tot scriptorum taedia sustineias, maravilho-me, parede, que não tenhas caído em ruínas, forçada a suportar o tédio de tantos escritores. Outro projeto inovador é o estudo dos bioarqueólogos do Jardim das Plantas e Paisagens de Pompeia. Através da análise de pólen fossilizado, sementes carbonizadas e moldes de raízes, os pesquisadores reconstruíram os jardins pompeianos com notável precisão. Estes estudos revelam que os jardins não eram apenas decorativos, mas também produtivos, frequentemente combinando plantas ornamentais com ervas culinárias e medicinais. A cerâmica encontrada em Pompeia oferece insights valiosos sobre redes comerciais e práticas alimentares. Ânforas, grandes jarros de cerâmica usados para transporte, provenientes de toda a região mediterrânea, demonstram um extenso comércio de azeite, vinho, garum e outros produtos. A análise de resíduos orgânicos em cerâmica de cozinha revelou detalhes sobre ingredientes e métodos de cozimento comuns. Os edifícios comerciais em Pompeia são particularmente reveladores da vida econômica. Padarias com moinhos grandes de pedra e fornos de alvenaria demonstram a produção em escala comercial de pão. Fulônica, lavandarias, com grandes tanques para limpar roupas, mostram uma indústria de serviços sofisticada. Oficinas de metalurgia, cerâmica e produção têxtil ilustram a diversidade econômica da cidade. Um aspecto menos discutido de Pompeia é a presença de lupanares, bordéis. O mais famoso, conhecido como Lupanar Grande, apresenta pequenos quartos com camas de alvenaria e afrescos eróticos explícitos acima das portas, possivelmente servindo como menu para clientes. Estas instalações oferecem insights sobre atitudes romanas em relação à sexualidade e comércio. As casas de Pompeia revelam padrões de vida familiar e organização social. A tradicional casa romana, domus, era centrada em um átrio com um impluvium, tanque para coletar água da chuva, abaixo de uma abertura no telhado. Quartos se abriam para este espaço central, proporcionando luz e ventilação. Casas maiores frequentemente incluíam um segundo pátio, peristilo, com jardins. As paredes eram tipicamente decoradas com afrescos em diversos estilos, classificados por arqueólogos em 4 estilos pompeianos distintos. Os afrescos não serviam apenas como decoração, mas também como demonstrações de status e sofisticação cultural. Representações de cenas da mitologia grega demonstravam a educação clássica do proprietário. Pinturas de paisagens elaboradas criavam a ilusão de espaços ampliados, uma técnica especialmente valiosa em residências urbanas. Naturezas mortas coloridas com frutas, vegetais e animais de caça sugeriam abundância e hospitalidade. A religião em Pompeia era diversa e complexa. Além dos templos oficiais dedicados às divindades romanas tradicionais como Júpiter, Apolo e Vênus, a padroeira de Pompeia, havia santuários a divindades estrangeiras como Ísis egípcia. O culto a Ísis era particularmente popular, e seu templo está entre os mais bem preservados da cidade. Rituais de adoração doméstica centravam-se no Lararium, um pequeno santuário onde oferendas eram feitas aos lares, espíritos ancestrais protetores, e penates,
deuses da dispensa. O impacto psicológico da erupção nos sobreviventes deve ter sido profundo. Aqueles que escaparam perderam não apenas suas casas e posses, mas frequentemente familiares e amigos. Eles se tornaram refugiados, dependentes da generosidade imperial e das comunidades vizinhas. Embora não tenhamos relatos diretos destes sobreviventes, podemos inferir seus traumas a partir de descrições de desastres similares na literatura romana e da evidência arqueológica de tentativas de resgate e recuperação de pertences valiosos no período imediatamente após a erupção. A política em Pompeia é revelada através de inscrições eleitorais pintadas em paredes. Estas de Pinti promoviam candidatos para cargos municipais como a edile, responsável por mercados, ruas e edifícios públicos, e do umvir, um dos 2 magistrados-chefes. Estas campanhas frequentemente enfatizavam a generosidade e integridade do candidato, com frases como "ele guardará bem o tesouro público" ou promessas de jogos esplêndidos. Grupos profissionais como padeiros ou tintureiros frequentemente endossavam coletivamente candidatos específicos, sugerindo uma espécie de política de grupos de interesse. A vida das crianças em Pompeia é evidenciada por brinquedos, jogos e grafite. Bonecas articuladas de marfim, miniaturas de mobília e pequenos chocalhos foram encontrados. Jogos de tabuleiro eram populares, com tabuleiros de ludos duodecim scriptorum, um antecessor do gamão, gravados em bancadas de pedra em espaços públicos. Grafite infantil, incluindo desenhos rudimentares e alfabetos praticados, foram preservados em paredes em altura apropriada para crianças. A educação ocorria principalmente em casa para crianças mais jovens, especialmente meninas. Meninos de famílias mais abastadas frequentemente frequentavam escolas, ludi, onde aprendiam leitura, escrita e aritmética básica. Uma presumível escola foi identificada perto do fórum, com estrado elevado para o professor e bancos para estudantes. Tabuletas de cera para escrita, estiletes e tinteiros foram encontrados em diversas casas. A culinária pompeiana pode ser reconstruída através de restos de alimentos carbonizados, equipamentos de cozinha e instalações culinárias. Fornos de padaria, fogões de alvenaria e panelas de bronze e cerâmica sobreviveram em grande número. Análise de resíduos e restos orgânicos carbonizados revela uma dieta baseada em cereais, principalmente trigo para pão e mingau, complementada com leguminosas, vegetais, frutas, queijo e pequenas quantidades de carne e peixe. Condimentos incluíam garum, molho de peixe fermentado, ervas como tomilho e orégano, e o onipresente azeite de oliva. Vinho era a bebida preferida, frequentemente diluída com água e às vezes misturada com mel ou ervas. Vasos para servir vinho, craterai e copos são achados comuns. Análises químicas de resíduos em ânforas identificaram diversos tipos de vinho, incluindo alguns importados de regiões distantes do Império. A saúde e medicina são evidenciadas por instrumentos médicos encontrados em diversas residências, sugerindo que cuidados médicos domésticos eram comuns. Conjuntos profissionais de instrumentos médicos, incluindo bisturis, fórceps e sondas cirúrgicas, foram encontrados em algumas casas, indicando a presença de médicos praticantes. Ervas medicinais como camomila, absinto e artemísia foram identificadas nos restos carbonizados de jardins. A presença de água limpa em Pompeia era assegurada por um sistema hidráulico sofisticado. Um aqueduto trazia água das montanhas próximas para um castellum aquae, reservatório principal, na parte mais alta da cidade, de onde era distribuída por canos de chumbo para fontes públicas e algumas residências privadas. As ruas eram limpas pelo excesso de água das fontes, que corria em canais antes de ser coletada em drenos. Latrinas, tanto públicas quanto privadas, eram tipicamente posicionadas para aproveitar este fluxo de água para fins sanitários. Evidência de atividade sísmica antes da erupção é abundante. O grande terremoto de 62 d.C. causou danos substanciais, com muitos edifícios ainda em processo de reparo 17 anos depois. Escavações revelaram trabalhos de reconstrução incompletos, andaimes abandonados e pilhas de materiais de construção nas ruas. Alguns moradores aparentemente adaptaram-se a esta atividade sísmica contínua, modificando casas com técnicas de construção mais resistentes a terremotos. Novas escavações na área norte de Pompeia, conhecida como Setor V, revelaram casas ricamente decoradas que mostram sinais de renovação após o terremoto de 62 d.C. Uma dessas casas, apelidada de Casa com Jardim pelos arqueólogos, continha um elaborado lararium, santuário doméstico, decorado com afrescos vibrantes representando serpentes, um pavão e cenas de oferendas. Nesta mesma casa, arqueólogos encontraram um pequeno tesouro de amuletos e gemas, incluindo âmbar, cornalina e cristal de rocha,
possivelmente usados para proteção contra o mal. Os moldes das vítimas da erupção fornecem informações comoventes sobre os momentos finais. Um grupo particularmente tocante encontrado na casa do criptopórtico mostra um adulto, aparentemente um homem, protegendo uma criança em seus braços. Outro molde mostra uma mulher grávida, sua condição determinada por análises modernas. Os moldes também preservaram detalhes de vestuário e joias usadas no momento da morte, incluindo anéis, braceletes e sandálias. Um novo método de estudo envolve varreduras CAT, tomografia axial computadorizada, dos moldes, revelando os esqueletos dentro e objetos que as vítimas carregavam quando morreram. Estas análises identificaram dentes em excelente condição, sugerindo boa saúde dental, assim como diversos objetos pequenos como moedas e chaves que as pessoas tentavam levar consigo enquanto fugiam. A preservação acidental de Pompeia proporciona uma oportunidade única para entender uma cidade romana ordinária. Diferente de Roma, com seus monumentos extraordinários e instituições imperiais, Pompeia era uma cidade provincial de médio porte, mais representativa da experiência urbana típica no mundo romano. Seu layout, infraestrutura, edifícios comerciais e residenciais fornecem um modelo para entender como outras cidades similares no Império podem ter funcionado. Pompeia nos alcança através dos séculos como um lembrete poderoso da fragilidade da vida humana e da persistência de nossa humanidade compartilhada. Nas palavras inscritas em uma parede pompeiana, Nial durare potest tempore perpetuo, nada pode durar para sempre. Paradoxalmente, a cidade que foi destruída em um instante nos oferece a visão mais duradoura e vívida da vida cotidiana no antigo mundo romano. As descobertas em Pompeia continuam a surpreender e emocionar. Em 2020, arqueólogos desenterraram um balcão de lanchonete intacto, Thermopolium, decorado com afrescos coloridos representando animais, cenas de natureza morta e figuras da mitologia. Jarros de terracota embutidos no balcão continham restos de comida, incluindo pato, porco, cabra, peixe e uma preparação semelhante a um risoto. Esta descoberta extraordinariamente bem preservada fornece novas informações sobre hábitos alimentares e comida de rua na antiga Pompeia. Outra descoberta recente é uma sala de escravos excepcionalmente bem preservada em uma vila nos arredores de Pompeia. O pequeno quarto continha 3 camas, vasos de cerâmica para armazenamento e um urinol. A descoberta é notável por revelar as condições de vida dos escravos com detalhes sem precedentes. As camas eram simples estruturas de madeira com redes de cordas, 2 delas de tamanho infantil, sugerindo que uma família de escravos ocupava o quarto. O estudo científico dos restos humanos de Pompeia revela informações surpreendentes. O estudo científico dos restos humanos de Pompeia revela informações surpreendentes sobre dieta, saúde e demografia na antiga cidade romana. Análises de isótopos estáveis dos ossos indicam uma dieta rica em cereais e vegetais, com consumo moderado de peixe e baixo consumo de carne. A saúde dental era geralmente melhor do que nas populações modernas pré-industriais, provavelmente devido ao baixo consumo de açúcar. Evidências de doenças como artrite, tuberculose e malária foram identificadas, mas as populações parecem ter tido acesso a cuidados médicos relativamente avançados para a época. A estratificação social em Pompeia é claramente visível na evidência arqueológica. As casas variavam enormemente em tamanho e opulência, desde mansões palatinas ocupando quarteirões inteiros até pequenos apartamentos de um único cômodo em andares superiores de edifícios. A evidência sugere uma sociedade com um pequeno número de famílias extremamente ricas, uma substancial classe média de comerciantes e artesãos, e um grande grupo de trabalhadores livres e escravos com recursos limitados. A presença de libertos, ex-escravos, é proeminente em Pompeia. Vários monumentos funerários e inscrições pertencem a libertos que conseguiram acumular riqueza considerável e posição social. A Casa dos Veti, uma das residências mais ricamente decoradas, pertencia a 2 irmãos que eram provavelmente libertos. Isto demonstra a mobilidade social possível no sistema romano, onde escravos talentosos e industriosos podiam eventualmente ganhar liberdade e prosperidade. Negócios e comércio prosperavam em Pompeia. Lojas alinhavam as ruas principais, frequentemente com residências dos proprietários nos fundos ou acima. Padeiros, tabernas, lojas de vinho, sapatarias, oficinas de metal e fulônicas, lavandarias, são facilmente identificáveis pelos equipamentos e instalações distintivos preservados em suas estruturas. Inscrições e grafite revelam nomes de proprietários e ocasionalmente comentários sobre a qualidade de seus produtos ou serviços. A produção de vinho e azeite era uma indústria importante na região.
Várias vilae rusticae, vilas agrícolas, nos arredores de Pompeia continham prensas de vinho ou azeite e instalações de armazenamento. A destruição da cidade ocorreu em agosto ou outubro, logo após ou durante a colheita de uvas, e jarros recém-selados de mosto, suco de uva não fermentado, foram encontrados em algumas casas. Os hábitos de leitura dos pompeianos são evidenciados por descobertas de materiais de escrita e ocasionalmente pelos próprios textos. Tabuinhas de cera para escrita, tintas e canetas de junco foram encontrados em várias casas. Uma biblioteca excepcional contendo aproximadamente 1.800 rolos de papiro carbonizados foi escavada na vizinha Vila dos Papiros em Herculano, contendo principalmente obras de filosofia epicurista. Em Pompeia propriamente, a maioria dos materiais escritos pereceu, mas grafite e inscrições sobrevivem em abundância. As mulheres em Pompeia, embora legalmente mais restritas que os homens, parecem ter desfrutado de considerável autonomia econômica e social. Inscrições e documentos legais mostram mulheres possuindo propriedades, administrando negócios e exercendo influência social. Eumachia, uma sacerdotisa proeminente, financiou um grande edifício público no Fórum, demonstrando a capacidade de mulheres ricas de agir como benfeitoras públicas. Afrescos e esculturas mostram mulheres participando de banquetes, atividades religiosas e vida familiar. A vida noturna em Pompeia era iluminada por lâmpadas de azeite, centenas das quais foram encontradas na cidade. Estas lâmpadas de terracota ou bronze tinham desenhos decorativos variados e proporcionavam iluminação modesta em interiores. Tochas provavelmente iluminavam as ruas para aqueles que se aventurassem fora após o anoitecer. A evidência sugere que muitas atividades comerciais e sociais continuavam após o pôr do sol, embora em escala reduzida. A moda e cuidados pessoais são evidenciados por descobertas de joias, cosméticos e instrumentos de toilette. Pentes de osso e madeira, espelhos de bronze polido e pinças para depilação eram itens comuns. Recipientes de cosméticos contendo resíduos de rouges, pós faciais e chol, usado como delineador, foram encontrados em muitas casas, junto com perfumes em frascos de vidro delicado. Joias incluíam brincos, braceletes, colares e anéis, variando de peças simples de bronze a elaborados designs em ouro com pedras preciosas. Estudos recentes das ruas de Pompeia revelaram um sistema sofisticado de gerenciamento de tráfego. Grandes pedras espaçadas regularmente permitiam que pedestres atravessassem ruas sem pisar na sujeira ou água, enquanto ainda permitiam a passagem de rodas de carroças entre elas. Blocos de pedra estrategicamente posicionados criavam ruas de sentido único e controlavam o fluxo de veículos. Marcações de desgaste nas pedras da rua indicam rotas de tráfego pesado e padrões de uso. A reconstrução de Pompeia após o terremoto de 62 d.C. oferece insights sobre resiliência urbana e adaptação. Evidência arqueológica mostra esforços coordenados de reconstrução, com novas técnicas arquitetônicas empregadas para aumentar a resistência a terremotos. Muitos edifícios danificados foram reparados usando opus cratium, uma técnica de construção leve usando armações de madeira preenchidas com alvenaria. Isto sugere uma compreensão prática das vulnerabilidades estruturais, mesmo sem conhecimento teórico de engenharia sísmica. Os jardins de Pompeia eram espaços intensamente cultivados e cuidadosamente projetados. Evidência de raízes fossilizadas, pólen preservado e representações em afrescos permitiram que arqueólogos recriassem estes jardins com notável precisão. Plantas ornamentais como loureiros e rosas eram combinadas com ervas culinárias e medicinais, árvores frutíferas e videiras. Os jardins não eram apenas estéticos, mas também produtivos, fornecendo frutas, vegetais e ervas para casa. Os sistemas de água de Pompeia eram notavelmente avançados. Tubos de chumbo sob as ruas distribuíam água do reservatório principal, Castellum Aquae, para aproximadamente 40 fontes públicas espalhadas pela cidade, garantindo que nenhum residente estivesse a mais de 50 metros de uma fonte de água limpa. Algumas casas abastadas tinham suas próprias conexões de água, alimentando fontes ornamentais, piscinas e ocasionalmente até mesmo banheiras internas rudimentares. Torres de água intermediárias, caixas d'água elevadas, mantinham a pressão adequada no sistema. A evidência de animais em Pompeia inclui ossos carbonizados, representações em arte e ocasionalmente moldes de corpos. Cães parecem ter sido animais de estimação populares, com diversos moldes mostrando cães em coleiras. Um famoso mosaico de entrada mostra um cão acorrentado com a inscrição Cave Canem, cuidado com o cão. Cavalos e mulas eram usados para transporte, e evidência de estábulos foi encontrada em várias casas e negócios.
Ossos de animais menores como galinhas, ovelhas, cabras e porcos indicam criação para alimentação. As crianças em Pompeia são representadas em afrescos e esculturas, frequentemente participando de atividades religiosas ou familiares. Brinquedos encontrados incluem bonecas articuladas, chocalhos, miniaturas de mobília e pequenos animais de cerâmica. Um afresco comovente na casa do cirurgião mostra uma menina segurando uma escrita e tabuinhas de cera, sugerindo que pelo menos algumas meninas recebiam educação básica. Os moldes de vítimas incluem muitas crianças, frequentemente próximas a adultos que aparentemente tentavam protegê-las. A redescoberta e escavação de Pompeia coincidiu com o desenvolvimento do Grand Tour, uma jornada educacional pela Europa realizada por jovens aristocratas, principalmente britânicos. Pompeia rapidamente se tornou uma parada essencial neste circuito, influenciando o gosto artístico e arquitetônico europeu. Elementos de design pompeiano foram amplamente copiados em residências da elite no final do século XVIII e início do XIX, enquanto os afrescos eróticos alimentaram o mercado clandestino para a arte licenciosa e influenciaram atitudes em relação à sexualidade antiga. O legado científico de Pompeia é igualmente significativo. As técnicas arqueológicas desenvolvidas para escavar e documentar o sítio estabeleceram padrões para a disciplina emergente da arqueologia. O método de molde de gesso, em particular, demonstrou a importância de registrar espaços negativos além de artefatos físicos. A preservação sem precedentes de materiais orgânicos permitiu estudos pioneiros de antigas dietas, agricultura e botânica. Ironicamente, apesar do destino trágico de Pompeia, o Vesúvio continua a apresentar riscos significativos hoje. O vulcão é classificado como um dos mais perigosos do mundo devido à densa população em seus arredores. Aproximadamente 3 milhões de pessoas vivem na zona vermelha de alto risco. Embora o vulcão seja constantemente monitorado usando sismógrafos, medições de deformação do solo e análises químicas de gases emitidos, os vulcanologistas advertem que uma erupção futura poderia ocorrer com pouco aviso prévio. A conservação de Pompeia apresenta desafios únicos. A exposição contínua à intempérie, poluição, turismo de massa e ocasionais terremotos ameaçam a integridade do sítio. Afrescos que sobreviveram por quase 2 milênios enterrados podem se deteriorar rapidamente uma vez expostos ao ar e luz do sol. Esforços recentes de conservação incluem a instalação de telhados protetores sobre casas importantes, programas de monitoramento de deterioração e o uso de tecnologias avançadas como escaneamento laser para documentar o sítio em detalhes sem precedentes. O grande projeto Pompeia, lançado em 2012 após uma série de colapsos estruturais no sítio, representou um investimento significativo na estabilização e conservação da antiga cidade. O projeto incluiu drenagem melhorada para reduzir danos por água, consolidação de paredes instáveis, restauração de afrescos deteriorados e melhor gerenciamento de visitantes para reduzir o impacto do turismo. Estas intervenções buscam equilibrar a acessibilidade pública com preservação de longo prazo. Em 2018, novas escavações na região Régio V de Pompeia revelaram uma casa com um elaborado lararium, santuário doméstico, decorado com afrescos vibrantes. O santuário mostra cenas de plantas, pavões e serpentes, símbolos associados com deuses domésticos que protegiam a casa. Esta descoberta proporcionou novos insights sobre práticas religiosas domésticas e demonstrou que partes significativas de Pompeia permanecem inexploradas. Outra descoberta notável em Régio V foi uma inscrição a carvão datada de 17 de outubro, sugerindo que a erupção ocorreu em outubro e não em agosto de 79 d.C., como tradicionalmente se acreditava. Esta data corresponde melhor com evidência botânica, como frutas de outono carbonizadas e o uso de braseiros, improvável no calor de agosto. Se confirmada, esta descoberta simples reescreve a cronologia de um dos desastres mais famosos da história. Modernas técnicas de análise aplicadas a achados antigos continuam a proporcionar novos insights. Recentes exames de DNA de esqueletos em Pompeia identificaram origens geográficas variadas, confirmando que a cidade era um centro culturalmente diverso. Isótopos em ossos e dentes fornecem informações sobre migração, mostrando que muitos habitantes vieram de outras partes do império. Análises microscópicas de resíduos alimentares em cerâmica revelam receitas e hábitos alimentares complexos. A tecnologia digital permite novas formas de apresentar Pompeia ao público. Reconstruções virtuais usando realidade aumentada permitem que visitantes vejam edifícios como teriam aparecido antes da destruição. Modelos 3D baseados em escaneamento laser preservam digitalmente o sítio com precisão milimétrica, criando um registro que sobreviverá mesmo se as estruturas físicas eventualmente se deteriorarem.
Estes recursos também tornam o sítio acessível a pessoas que não podem visitar pessoalmente. Recentes escavações nas vizinhanças da cidade revelaram mais detalhes sobre o cinturão agrícola que circundava Pompeia. Vilas suburbanas combinavam produção agrícola com elegância residencial. Vinhedos, olivais e pomares foram identificados através de evidência arqueobotânica. Um projeto inovador criou moldagens de raízes injetando cimento em cavidades deixadas por raízes de plantas antigas, revelando a forma exata de vinhas e outras culturas. Uma descoberta fascinante em 2020 foi um carro cerimonial quase intacto, Pilentum, em uma vila nos arredores de Pompeia. Este elaborado veículo de 4 rodas tinha decorações em bronze e estanho mostrando cenas eróticas, e era provavelmente usado em procissões ou cerimônias de casamento. É o único veículo deste tipo a sobreviver da antiguidade, oferecendo insights sem paralelo sobre transporte cerimonial romano. A análise de 167 esqueletos encontrados nos arcos da Frente Marítima de Herculano em 1982 proporcionou informações demográficas valiosas. Estes indivíduos, que tentavam escapar de barco quando foram superados por fluxos piroclásticos, incluíam homens, mulheres e crianças representando todas as classes sociais. Análises isotópicas de seus ossos e dentes revelaram informações sobre dieta, mostrando consumo significativo de frutos do mar e diferenças nutricionais baseadas em status social e gênero. Estudos de arqueologia biológica também proporcionam insights sobre doenças no mundo romano. Evidência de tuberculose, malária e brucelose foi encontrada nos restos humanos de Pompeia. A altura média dos esqueletos sugere status nutricional relativamente bom em comparação com outras populações antigas. Análises de coprólitos, fezes fossilizadas, encontrados em latrinas revelaram a presença de parasitas intestinais como tênias e ascárides, indicando problemas com saneamento apesar dos sistemas avançados de água. Os movimentos finais das vítimas da erupção podem ser reconstruídos através da localização dos moldes e esqueletos. Muitos foram encontrados em grupos, sugerindo que famílias e amigos permaneceram juntos durante a crise. Alguns morreram em porões ou salas internas onde buscaram abrigo, enquanto outros foram surpreendidos nas ruas tentando fugir. Vários indivíduos foram encontrados carregando lâmpadas, indicando que a escuridão causada pela nuvem de cinzas os forçou a buscar iluminação artificial mesmo durante o dia. A descoberta de instrumentos cirúrgicos em Pompeia revolucionou nossa compreensão da medicina romana. Um conjunto contendo mais de 40 diferentes instrumentos especializados foi encontrado na casa do cirurgião, mostrando um nível de sofisticação médica que não seria igualado na Europa até o Renascimento. Estes incluíam bisturis, fórceps, cateteres e o famoso speculum vaginal, demonstrando práticas cirúrgicas avançadas e especialização ginecológica. A comida em Pompeia foi preservada em formas surpreendentes. Pão carbonizado com selos do padeiro ainda impressos foi encontrado em vários fornos. Restos de bolos, frutas secas, nozes e legumes carbonizados foram recuperados de despensas. Análises químicas de resíduos em panelas e pratos revelaram ingredientes comuns incluindo azeite, vinho, garum, molho de peixe fermentado e diversas ervas. Um pote selado contendo preparado de peixe fermentado por 7 meses permaneceu hermeticamente fechado até sua descoberta, preservando seu conteúdo por quase 2 milênios. Grafite encontrado em Pompeia varia do mundano ao poético, do comercial ao obsceno. Algumas inscrições são simples contagens ou anotações, enquanto outras contêm versos de poesia, declarações amorosas ou comentários políticos. Grafite eleitoral promovia candidatos para cargos municipais, frequentemente apoiados por grupos comerciais específicos. Xingamentos e brincadeiras sugerem rivalidades entre vizinhos ou comerciantes competindo. Uma inscrição famosa simplesmente declara: Satura foi aqui em 3 de outubro, um instantâneo casual e comovente de vida cotidiana congelado no tempo. Os edifícios públicos de Pompeia demonstram sofisticação arquitetônica impressionante. O Fórum, centro cívico e religioso, era cercado por colunatas e dominado pelo Templo de Júpiter em seu extremo norte. A basílica servia como tribunal e centro de negócios, com uma arquitetura impressionante incluindo colunas coríntias altas e uma tribuna elevada para juízes. Os banhos públicos eram tecnologicamente avançados, com pisos e paredes ocos por onde passava ar aquecido, sistema Hipocaust, proporcionando diferentes temperaturas em cada sala. O Anfiteatro de Pompeia, construído por volta de 70 a.C., é o exemplo mais antigo e bem preservado deste tipo de estrutura no mundo romano.
capaz de acomodar aproximadamente 20.000 espectadores, representava um notável feito de engenharia com seu sistema de entradas, saídas e corredores projetados para gerenciar grandes multidões eficientemente. Inscrições e grafite anunciando jogos de gladiadores fornecem informações sobre a frequência e natureza destes espetáculos. A vida nas ruas de Pompeia era animada e às vezes caótica. Lojas abertas para as ruas exibiam mercadorias em balcões. Vendedores ambulantes vendiam comida pronta para consumo, como atestado por fogões portáteis e utensílios de servir encontrados. Fontes públicas forneciam água fresca e serviam como pontos de encontro social. Pequenos santuários nas esquinas das ruas, frequentemente dedicados aos lares compitales, espíritos guardiões das encruzilhadas, serviam como centros de devoção comunitária. O desastre que destruiu Pompeia paradoxalmente preservou um registro incomparável da vida romana. Em nenhum outro lugar podemos ver tantos aspectos da vida cotidiana antiga com tamanha clareza e detalhe. Do grande público ao íntimo e privado, das expressões artísticas mais elevadas às necessidades mais básicas, Pompeia nos permite enxergar através do tempo e reconhecer nossa humanidade compartilhada com pessoas que viveram há quase 2 milênios. A erupção do Vesúvio em 79 d.C. ocorreu em duas fases principais. A primeira fase, pliniana, criou uma coluna eruptiva de aproximadamente 33 quilômetros de altura, espalhando pedra-pomes e cinza sobre Pompeia. Esta fase durou aproximadamente 18 horas e causou a maioria dos danos estruturais, com telhados desabando sob o peso dos detritos vulcânicos. Muitos que fugiram durante esta fase sobreviveram. A segunda fase, freatomagmática, foi muito mais mortal. Com o conduto vulcânico desobstruído pela fase inicial, fluxos piroclásticos, nuvens de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos de rocha movendo-se a alta velocidade, varreram a cidade. Estes fluxos mataram instantaneamente qualquer um em seu caminho, mesmo dentro de edifícios. Análises forenses dos esqueletos sugerem que as vítimas foram mortas por choque térmico, com temperaturas possivelmente excedendo 500 graus Celsius. Estudos recentes dos padrões de depósito vulcânico revelaram que Pompeia foi atingida por pelo menos 6 ondas distintas de fluxos piroclásticos. A cidade mais próxima de Herculano foi completamente soterrada por depósitos vulcânicos muito mais espessos, alguns alcançando 20 metros de profundidade. Paradoxalmente, estes depósitos mais profundos preservaram materiais orgânicos como madeira e tecidos que foram carbonizados mas não destruídos. O rápido sepultamento de Pompeia criou condições anóxicas, sem oxigênio, que preservaram muitos materiais que normalmente teriam se decomposto. Estes incluem elementos arquitetônicos de madeira, móveis, tecidos, restos de plantas e até mesmo restos de comida. A preservação de tais matérias orgânicas é extremamente rara em sítios arqueológicos e proporciona insights inestimáveis sobre aspectos da vida romana que normalmente deixariam poucos traços. As cinzas vulcânicas que cobriram Pompeia efetivamente selaram a cidade, protegendo-a de saqueadores e elementos naturais por séculos. Quando arqueólogos finalmente começaram escavações sistemáticas, encontraram a cidade notavelmente intacta, com edifícios preservados até seus andares superiores. Esta preservação tridimensional contrasta fortemente com a maioria dos sítios romanos, onde apenas fundações e elementos estruturais mais baixos sobrevivem. O estado extraordinário de preservação em Pompeia permite aos arqueólogos estudar não apenas objetos individuais, mas contextos completos, a relação precisa entre artefatos, estruturas e espaços. Este nível de informação contextual é crucial para entender como diferentes áreas foram utilizadas e como as pessoas interagiam com seus ambientes construídos e uns com os outros no mundo antigo. A análise computacional de dados arqueológicos de Pompeia está produzindo novos insights. Mapas de densidade de artefatos revelam padrões de uso do espaço e atividades dentro de casas individuais. Análises de redes identificam conexões entre diferentes partes da cidade baseadas em similaridades em cultura material. Modelagem preditiva ajuda arqueólogos a decidir onde concentrar futuros esforços de escavação para maximizar resultados científicos. Para além de seu valor arqueológico, Pompeia possui imenso significado cultural e literário. Escritores, artistas e cineastas têm sido inspirados pelo drama da cidade destruída. De Os Últimos Dias de Pompeia, de Edward Bulwer-Lytton, 1834, aos modernos documentários e reconstituições digitais, a catástrofe continua a capturar a imaginação pública como uma poderosa metáfora da fragilidade humana diante de forças naturais avassaladoras. À medida que tecnologias novas são aplicadas a descobertas antigas, nossa compreensão de Pompeia continua a evoluir.
As histórias dos pompeianos, suas vidas, amores, trabalhos e, eventualmente, suas mortes, continuam a ressoar através dos séculos. Em seu trágico fim e preservação milagrosa, a cidade nos oferece um vislumbre incomparável do passado e um lembrete poderoso da vulnerabilidade humana diante das forças naturais. O gerenciamento de turismo e conservação em Pompeia representa um desafio contínuo. Com mais de 2,5 milhões de visitantes anualmente, o desgaste causado pelo tráfego de pedestres é significativo. Autoridades implementaram um sistema de rotação para certas casas, permitindo períodos de descanso de estruturas particularmente frágeis. Réplicas de algumas áreas populares foram criadas para satisfazer a demanda turística, enquanto se preservam os originais. Considerações éticas cercam a exibição dos moldes de gesso das vítimas. Estes moldes são simultaneamente evidência arqueológica vital e restos humanos merecedores de respeito. Os curadores devem equilibrar valor educacional com dignidade apropriada. Embora os moldes sejam um dos aspectos mais comoventes e informativos de Pompeia, sua exibição levanta questões sobre como tratamos respeitosamente os mortos enquanto aprendemos com seu destino. A compreensão de Pompeia continua a evoluir à medida que novas áreas são escavadas e técnicas analíticas avançadas são aplicadas a descobertas antigas. O sítio permanece um laboratório incomparável para estudar a vida urbana romana e um testamento à engenhosidade arqueológica que transformou uma catástrofe antiga em uma janela inestimável para o passado. A redescoberta de Pompeia no século XVIII teve um impacto profundo na cultura europeia. O ressurgimento do interesse na antiguidade clássica, conhecido como neoclassicismo, foi fortemente influenciado por achados pompeianos. Padrões de decoração, motivos artísticos e mesmo mobiliário foram copiados de exemplos escavados. O chamado estilo pompeiano, com suas cores vivas e elementos decorativos distintos, influenciou o design de interiores por décadas. Ainda hoje, Pompeia permanece um recurso inestimável para compreender a vida romana. As estruturas, artefatos, arte e evidência humana preservada continuam a fornecer dados para inúmeras pesquisas arqueológicas, históricas e científicas. Ao mesmo tempo, a cidade serve como um alerta sóbrio sobre os perigos de viver nas sombras de vulcões ativos e a necessidade de preparação para desastres. O Vesúvio permanece dormindo, mas não extinto. Vulcanologistas continuam monitorando atentamente o vulcão, sabendo que outra erupção significativa é inevitável eventualmente. Planos modernos de evacuação existem, mas sua eficácia para movimentos de população em grande escala permanece incerta. A região ao redor do vulcão é agora muito mais densamente povoada do que era na antiguidade, com milhões potencialmente em risco. O legado de Pompeia permanece profundamente comovente, uma comunidade inteira congelada em um momento catastrófico do tempo. As vítimas cujas formas foram preservadas em cinzas vulcânicas nos lembram vividamente da fragilidade da existência humana. Ao mesmo tempo, a preservação notável da cidade nos permite celebrar a criatividade, engenhosidade e humanidade compartilhada que nos conecta através dos milênios aos antigos pompeianos. Estudos dos últimos gestos dos habitantes, preservados nos moldes de gesso, revelam instintos humanos universais. Muitos adultos parecem ter tentado proteger crianças ou outros entes queridos. Alguns cobriram seus rostos contra cinzas tóxicas ou tentaram improvisar máscaras com tecidos. Outros agarraram pertences valiosos ou significativos enquanto tentavam escapar. Estas reações, tão humanas e compreensíveis, criam uma conexão emocional imediata com pessoas que viveram há quase 2000 anos. Por todos estes motivos, Pompeia permanece um dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo. Sua contínua preservação e estudo são essenciais não apenas para nossa compreensão do mundo romano, mas para nossa apreciação da história humana mais amplamente. As cinzas que sufocaram esta cidade antiga paradoxalmente garantiram sua imortalidade. A história de Pompeia é simultaneamente uma tragédia antiga e um milagre moderno de preservação. Uma cidade ordinária, surpreendida por forças naturais extraordinárias, agora nos proporciona o vislumbre mais extraordinário da vida cotidiana no mundo romano antigo. As cinzas que preservaram esta cidade por quase 2 milênios continuam a revelar seus segredos, conectando-nos a nossos ancestrais humanos de maneiras que nenhum outro sítio arqueológico pode igualar. Como observou Plínio, o jovem, ao testemunhar a erupção, pessoas pensavam que o último dia eterno havia chegado para o mundo. Para os infelizes habitantes que não conseguiram escapar, este foi de fato o caso. Mas através deste final trágico, uma janela incomparável para o passado foi criada. As cinzas não apenas destruíram vidas, mas também as preservaram para que pudéssemos compreender melhor nossa própria humanidade compartilhada.
Obrigado por estar conosco nesta jornada através da história de Pompeia, desde suas origens até seu legado contínuo. Novos encontros virão em breve.